O salão de baile sentiu muito pequeno. Marcus Webb ficou congelado em um círculo de rostos que ele não tinha visto em 15 anos, observando sua ex-mulher entregar o golpe final com precisão cirúrgica. Você nunca foi um bom pai, Marcus. A voz de Amber carregou através do grande salão de baile do Hotel Sentinel, clara e certa. Ao redor deles, ex-colegas da Universidade Estadual de Portland ficaram em silêncio. Alguém sussurrou: Jesus! Uma mulher perto do bar cobriu sua boca. O trio de jazz no canto continuou tocando alheio. O rosto de Marcus ficou vazio. Não bravo, não defensivo, apenas vazio. Diane Porter sorriu do lado esquerdo de Amber, braços cruzados como uma guarda-costas. Rachel Morrison encarou suas botas Fry, recusando-se a encontrar os olhos de ninguém. Eu não quero te envergonhar. O tom de Amber suavizou, quase maternal. Mas as pessoas merecem saber o que eu passei. Você foi um marido decente, mas você não foi um bom pai. Eu não podia deixar Lily crescer em Portland pensando que isso era normal. A multidão se moveu. Sussurros se espalharam. Marcos sentiu o peso do julgamento deles pressionando como concreto molhado. Eu espero que você tenha pelo menos tentado melhorar desde que eu parti para Chicago. Amber fez uma pausa, deixando as palavras afundarem. Pelo bem de Lily. A garganta de Marcos fechou. Ele não podia falar, não podia se defender, não podia fazer nada além de ficar parado enquanto seu passado era reescrito na frente de 50 pessoas que costumavam conhecê-lo. Eu preciso de um pouco de ar. As palavras saíram baixas, quase um sussurro. Ele virou-se para a saída, o horizonte de Portland visível através das altas janelas atrás dele. Então tudo parou 6 dias antes. Portland, Oregon. Luz da manhã filtrou-se pela janela da cozinha do apartamento de Marcus, no bairro Irvington, no nordeste de Portland. 6h15 em uma segunda-feira, e ele já estava a 2 passos em uma rotina tão arraigada que ele podia executá-la meio dormindo. A lancheira de Lily sentou aberta no balcão. Sanduíche de peru, fatias de maçã-queijo em fio barra de granola. Sua pasta de lição de casa esperou ao lado dela. Folha de matemática completada em sua caligrafia cuidadosa de 9 anos de idade. A foto na geladeira pegou a luz. Seu pai, Robert Webb, de pé em frente à fábrica Freightliner em Swan Island. Botas de trabalho, jeans desbotados. O tipo de rosto envelhecido que veio de 30 anos em uma linha de fabricação. Alguém tinha escrito uma nota na parte inferior em Sharpie preto. Caráter é o que você faz quando ninguém está olhando. Pai. Marcos olhou para ela por mais tempo do que pretendia. O que é isso? Lily apareceu na porta, já vestida para a escola em jeans e sua blusa de moletom do Portland Thorns FC. Ela segurou um envelope cor creme, o tipo com o nome de uma pessoa digitado na frente em fonte serif. Ele pegou dela. Papel cartão pesado. Universidade Estadual de Portland. Reunião da turma de 2009 impressa em verde floresta. Sábado, 14 de outubro, 7 horas. O grande salão de baile do Hotel Sentinel. Seu estômago despencou. Você vai? Lily colocou sua mochila em uma cadeira, olhos brilhando de curiosidade. Eu não sei, querida. Você deveria ir. Ela puxou uma cadeira e sentou-se balançando as pernas. Você nunca faz nada divertido mais. Eu faço coisas divertidas. Tipo o quê? Ele abriu a boca, fechou-a. Ela o pegou ali. Nós fomos àquele jogo dos Timbers no mês passado. Aquilo foi para mim a excursão. Não conta. Ela inclinou a cabeça, estudando-o com a percepção perturbadora que crianças às vezes tinham. O que de pior poderia acontecer? O pior. Marcos conseguia pensar em vários cenários, todos envolvendo Amber. A última reunião tinha sido 5 anos atrás no clube universitário no centro. Ela não apareceu. Ele passou 2 horas fazendo conversa fiada com pessoas que ele mal lembrava. Então saiu cedo para pegar Lily na casa de sua irmã. Desta vez sentiu diferente, mais pesado. A mãe estará lá? A pergunta pousou como uma pedra em água parada. Eu não sei.
Lily assentiu lentamente, então voltou para seu cereal. O assunto encerrado. Ela tinha aprendido a não insistir quando se tratava de sua mãe. 6 anos de arranjos de custódia e telefonemas não atendidos tinham-lhe ensinado que alguns tópicos não valiam a energia. Marcos olhou para a foto de seu pai novamente. Caráter é o que você faz quando ninguém está olhando. Talvez você esteja certa. Ele colocou o convite em seu bolso. Eu vou pensar sobre isso. Lily sorriu o tipo que iluminou todo o seu rosto. Bom, você precisa fazer algo além de trabalho e prática de futebol. Ela não estava errada. 20 segundos de memória piscaram em sua mente. Casamento no tribunal. Julho de 2010. Amber em um vestido branco simples, ele em seu único terno. Ela grávida 6 meses depois, radiante em seu pequeno apartamento perto do campus. A audiência de custódia no Tribunal do Circuito do Condado de Multnomah, março de 2018. O advogado dela sussurrando sobre recursos. O rosto dela quando ela disse não, ela precisava focar em sua carreira. Os papéis do divórcio assinados em um escritório na SW Broadway, ambos entorpecidos e distantes. Marcos piscou as imagens para longe. Aquilo foi então. Isso era agora. Termine seu café da manhã. Nós saímos em 20 minutos. O veste do 7º andar da torre US Bank Corp oferecia vistas de Mount Hood em dias claros. Este não era um deles. Nuvens cinzas pairavam baixas sobre o centro de Portland. O tipo de manhã de outubro que prometia chuva ao meio-dia. Marcos sentou em sua mesa do lado de fora do escritório de canto de Victoria Harrington, revisando sua agenda para a semana. Seattle no sábado para um jantar de aquisição da Boeing, São Francisco na terça-feira para reuniões com investidores, uma revisão de logística em Bend na quinta-feira seguinte. Seu trabalho era garantir que cada detalhe se alinhasse. Voos, hotéis, transporte terrestre, agendas de reuniões. Marcus Tyler Bennett aproximou-se, 24 anos de idade e nervoso pra caramba. Analista júnior, 3 meses no emprego, ainda descobrindo como navegar na cultura corporativa. O que foi? Eu tenho a apresentação trimestral em 1 hora. Eu estou. Tyler passou a mão pelo cabelo. Eu não sei se estou pronto. Marcus minimizou sua tela. Você conhece os números? Sim, você verificou as fontes de dados 3 vezes. Então você está pronto. Marcus encostou-se em sua cadeira. Não se desculpe antes de começar. Declare sua conclusão primeiro, então mostre seu trabalho. Eles querem a resposta logo de cara, não um romance de mistério. Tyler assentiu, mas a ansiedade não deixou seu rosto. Alguém te ensinou isso? Meu pai? Marcos olhou para a pequena foto emoldurada em sua mesa. A mesma da geladeira em casa. Ele era um capataz na fábrica da Freightliner. Ele disse, confiança não é estar certo, é saber que você fez o trabalho. Obrigado, cara. Eu não sei o que eu faria sem você. Você descobriria. É isso que eu estou te ensinando. Como pensar, não o que pensar. Tyler voltou para sua mesa. Pela parede de vidro do escritório de Victoria, Marcos a viu levantar os olhos de seu laptop. Ela tinha ouvido a conversa. Sua expressão não mudou, mas algo em seus olhos se moveu. Reconhecimento, talvez, ou cálculo. Marcos, a voz dela carregou pela porta aberta. Entre. Ele pegou seu tablet e entrou. O escritório era exatamente o que as pessoas esperavam de uma CEO bilionária. Janelas do chão ao teto, móveis minimalistas, uma mesa que provavelmente custava mais que seu carro. Victoria sentou-se atrás dela em um tailleur de carvão, café preto em uma caneca de cerâmica simples, cada detalhe preciso. Seattle no sábado. Ela abriu um arquivo em seu laptop, inclinou a tela para que ele pudesse ver. O jantar da Boeing é às 7. Eu quero que você coordene com a equipe de logística deles sobre a proposta de distribuição. Já feito. Eles estão enviando as especificações atualizadas esta tarde. Bom, ela digitou algo, então fez uma pausa. O Hotel Sentinel, no centro de Portland.
Mesmo lugar da sua reunião. Marcos piscou. Ele tinha mencionado a reunião exatamente uma vez, 3 semanas atrás. De passagem. Victoria lembrou. Sim, senhora. Se você precisar sair cedo no sábado, coordene com Thompson. Eu posso gerenciar o jantar sozinha se necessário. Eu agradeço, mas eu estarei lá. Ela assentiu, já de volta à sua tela. Eu lembro de detalhes. É por isso que você trabalha para mim. Dispensado, Marcos voltou para sua mesa. Aquele peso familiar se instalando em seu peito. Victoria Harrington não fazia conversa fiada. Cada palavra servia a um propósito. Se ela lembrou da reunião, não era conversa à toa. Era informação arquivada para uso futuro. Ele não sabia porque isso o deixava desconfortável. 2.000 milhas a leste, Amber Sutton estava em seu apartamento de luxo no bairro River North de Chicago, telefone pressionado contra sua orelha. Janelas do chão ao teto ofereciam vistas do rio Chicago, o tipo de imóvel que gritava sucesso. Eu preciso de um desfecho, Rachel. Do outro lado, Rachel Morrison suspirou. Amber, já se passaram 6 anos. Exato. 6 anos de todo mundo pensando que ele é este pai solteiro devotado, o mártir que ficou em Portland enquanto eu perseguia minha carreira. Ela caminhava até a janela, olhando para o rio abaixo. Eles não sabem a verdade. Que verdade? Que ele me forçou a sair, que eu não tive escolha. Silêncio na linha. Rachel trabalhava em finanças em Seattle, voava para reuniões, mantinha contato com a antiga turma da faculdade. Ela conhecia Amber desde o 2º ano na Portland State, quando elas moravam em New Burger Hall, e ficavam acordadas até tarde estudando para exames de economia. Você tem certeza de que quer fazer isso? Amber virou-se para encarar seu reflexo na janela, cabelo loiro perfeitamente penteado, vestido de grife que caía como se tivesse sido feito para ela, porque foi. Cada detalhe curado. Eu preciso que as pessoas saibam o que eu passei. Ele pode bancar a vítima. Eu fico com a mulher de carreira que abandonou sua filha. Você falou com Diane? Ela estará lá. Ela ainda mora no Pearl District de Portland. Ela está do meu lado. Rachel não respondeu. Amber podia ouvir a dúvida no silêncio. Eu verifiquei o Facebook dele. Ele vai. Essa é minha chance de esclarecer as coisas. Amber, eu tenho que fazer isso. Rachel, ela encerrou a chamada, abriu suas mensagens de texto, digitou uma nota rápida para Diane. Ele estará lá. Eu verifiquei. Esta é minha chance. A resposta de Diane veio em segundos. Eu te apoio. Amber foi para seu quarto, abriu seu armário. A roupa de sábado já pendurada esperando, vestido de coquetel preto caro, mas discreto. O tipo que dizia que ela tinha tido sucesso sem se esforçar. Sua mente divagou para a audiência de custódia 6 anos atrás, no tribunal do circuito do condado de Multnomah. A juíza, uma mulher afro-americana severa que parecia ter visto todas as histórias tristes de divórcio 2 vezes. O advogado de Amber apresentando o caso. Marcos era emocionalmente indisponível, nunca presente, não conseguia lidar com as responsabilidades da paternidade. A juíza concedeu a custódia primária a Marcos de qualquer forma. Nós podemos apelar, seu advogado tinha sussurrado. Não, Amber levantou-se recolhendo suas coisas. Eu preciso focar na minha carreira. A verdade era mais simples. Chicago tinha lhe oferecido tudo que Portland não podia. Um salário de 6 dígitos, um título que importava, uma vida que não girava em torno de fraldas e prática de futebol. Ela tinha feito uma escolha, a escolha certa. Mas agora, 6 anos depois, essa escolha parecia diferente no espelho, especialmente quando as pessoas ainda falavam de Marcos como se ele fosse algum tipo de santo. Ela pegou seu telefone e abriu o aplicativo da Alaska Airlines. Aeroporto Internacional de Portland, sábado de manhã, voo de retorno domingo à tarde reservado, então o Hotel Sentinel. Quarto premium de uma noite com vista para a cidade confirmado. Isso não era sobre vencer, era sobre garantir que as pessoas soubessem os 2 lados da história.
Garantir que Marcus Webb não pudesse ser o herói enquanto ela fazia o papel de vilã em absentia. Amber praticou suas falas no espelho. Eu tive que ser mãe e pai. Não, muito agressivo. Eu queria que nossa filha tivesse um lar estável, melhor, simpático, sem ser fraco. O sábado não podia chegar rápido o suficiente. Quinta-feira à tarde, 2h30 em ponto. O telefone de mesa de Marcos tocou, a linha fixa, não seu celular. Ele atendeu sem verificar o identificador de chamadas. Marcus Webb. Sr. Webb, aqui é o Dr. Gerald Sutton. Estou ligando de Chicago. Sou o marido de Amber. Marcus ficou imóvel. Ele nunca tinha falado com Gerald. Nunca tinha sequer visto uma foto. Apenas sabia que ele existia. Cirurgião rico, casou-se novamente com Amber 2 anos atrás. O tipo de homem que resolvia problemas com dinheiro. O que posso fazer por você, Dr. Sutton? Por favor, me chame de Gerald. A voz era suave, educada, o tipo que vinha de gerações de escolas particulares e clubes de campo. Estou ligando porque minha esposa está lutando. Ela sente falta de Lily terrivelmente. Isso está afetando sua saúde mental. A mandíbula de Marcos apertou. Eu gostaria de propor uma modificação no arranjo de custódia. Nada dramático. Apenas deixe Amber ter Lily para o Dia de Ação de Graças, Natal, férias de primavera, os feriados importantes. Eu acho que isso ajudaria. Isso não é, eu estou preparado para fazer valer a pena, Sr. Webb. 50 mil dólares. Transferência bancária hoje, se você quiser. Tudo o que você precisa fazer é concordar com a modificação. O número pairou no ar. 50 mil dólares. Mais do que Marcos ganhava em 1 ano como assistente executivo. O suficiente para pagar seu carro. Construir o fundo universitário de Lily. Talvez tirar férias de verdade pela primeira vez. Suas mãos começaram a tremer. Minha filha não está à venda. Todo mundo tem um preço, Sr. Webb. 75 mil dólares. Diga o preço. Você não conhece as pessoas certas. Marcos desligou. O telefone parecia chumbo em sua mão. A porta de Victoria se abriu. Ela saiu com sua caneca de café, indo em direção à sala de descanso. Viu o rosto dele. Tudo bem? Sim. Ele forçou sua voz a ficar firme. Apenas alguém tentando comprar algo que não é deles. Ela parou, colocou a caneca em sua mesa. O que eles ofereceram? 50 mil dólares por modificação de custódia. A expressão de Vitória não mudou, mas algo se moveu em seus olhos. Gelo rachando logo abaixo da superfície. E você disse, eu não estou à venda, nem minha filha. Ela pegou sua caneca, assentiu lentamente. Boa resposta. Me avise se ele ligar de volta. Ela voltou para seu escritório. Marcos sentou-se ali, o pulso martelando em seus ouvidos. 50 mil dólares por feriados com uma filha que Amber não ligava há 6 meses. Uma filha que ela escolhera deixar quando Chicago chamou. O dinheiro não importava. Nunca importaria. Mas o fato de que eles tinham tentado, que Gerald Sutton pensou que tudo tinha um preço, fez algo torcer no peito de Marcos. Seu telefone vibrou. Mensagem de Nina. Ainda vai à reunião sábado. Eu posso cuidar de Lily. Ele olhou para a mensagem, pensou em Amber, em Gerald e seus 50 mil dólares. Em pessoas que reescreviam a história para se sentirem confortáveis. Sim, eu a deixo lá por volta das 5h30. A resposta de Ná veio imediatamente. Bom, você precisa sair. Divirta-se um pouco. Divertir-se? Certo. Marcos olhou para a foto de seu pai. Caráter é o que você faz quando ninguém está olhando. Sábado seria um desastre. Ele já podia sentir. O sábado chegou, cinzento e chuviscando. Típico clima de outubro em Portland. Marcos deixou Lily na casa de estilo artesanal de Nená, em Selwood, logo depois das 5h30. Os 2 filhos de Ná já estavam de pijama, algum filme da Pixar na TV. Lily o abraçou por mais tempo na porta. Tenha cuidado, pai. É só uma reunião, querida.
Mamãe deixa as pessoas tristes quando ela fala. Ela se afastou, olhando para ele com aqueles olhos sérios de 9 anos. Não a deixe te deixar triste. Nao olhou por cima da cabeça de Lily, preocupação estampada em seu rosto. Eu ficarei bem. Ele beijou a testa de Lily. Vejo você por volta das 10 h. A viagem ao centro levou 20 minutos. Marcos estacionou na garagem Smart Park na quarta, caminhou 2 quadras até o Hotel Sentinel. O edifício era uma arquitetura restaurada dos anos 1920. Luminárias de latão, pisos de mármore, detalhes Art Deco por toda parte. O tipo de lugar que fazia você se sentir mal vestido, mesmo em seu melhor terno. Ele subiu as escadas para o segundo andar, seguiu as placas para o grande salão de baile. Música flutuava pelas portas abertas, um trio de jazz tocando clássicos, o tipo de trilha sonora de fundo que toda reunião parecia exigir. O salão de baile já estava meio cheio, pessoas agrupadas, taças de vinho na mão, crachás afixados em vestidos de grife e ternos caros. Marcos avistou alguns rostos familiares. A maioria eram estranhos, vestindo os corpos de pessoas que ele costumava conhecer. Marcus Webb, Greg Matt, estava no bar perto da entrada, saboreando uma IPA da cervejaria de Chute. Eles tinham corrido juntos no primeiro ano, perderam contato depois da formatura, se reconectaram no Facebook alguns anos atrás. Greg, eles apertaram as mãos. Como você tem estado? Bem, muito bem. Ainda em Eugene, ensinando inglês no ensino médio. Greg tomou um gole de sua cerveja, então baixou a voz. Escute, cara. Eu achei que você deveria saber, Amber está aqui. Ela voou de Chicago só para isso. O estômago de Marcos despencou. Apenas fique do seu lado. Ela ficará no dela. Muito, muito espaço. Vai ficar tudo bem. Marcos forçou um sorriso. Sim, tudo bem. Ele examinou o salão de baile, a encontrou perto do centro, cercada por mulheres que ele vagamente reconheceu. Rachel Morrison, Diane Porter, algumas outras cujos nomes ele tinha esquecido. Amber parecia exatamente a mesma. Cabelo loiro, maquiagem perfeita, vestido de grife que provavelmente custava mais do que seu aluguel mensal. Ela estava rindo de algo que Diane disse, gesticulando com sua taça de vinho. Então ela se virou, olhou diretamente para ele através do salão lotado. Seu sorriso não alcançou seus olhos. Marcos sentiu o chão ceder sob seus pés. Isso não ia ficar bem. O que quer que Lily tivesse sentido, o que quer que o instinto tivesse feito na olhá-lo com preocupação, estava certo. Amber não estava ali para um desfecho. Ela estava ali por sangue. Marcos tentou permanecer periférico. Conversou com um antigo colega sobre engenharia de software, discutiu o mercado imobiliário de Portland com alguém de seu seminário de economia, manteve um olho em Amber o tempo todo, rastreando seu movimento pela sala como uma frente de tempestade. Não funcionou. Marcos. Ela se materializou da multidão com Rachel e Diane a flanqueando, guarda-costas em vestidos de coquetel. Eu não tinha certeza se você viria. O sorriso de Amber era caloroso, praticado. Ainda morando em Irvington, a pergunta caiu com condescendência suficiente. Irvington era bom, ruas arborizadas, casas antigas, boas escolas, mas não era o Pearl District. Não era River North Chicago. Sim, o mesmo lugar. Que bom. Estabilidade é importante. Ela tomou um gole de seu vinho. Como está a Lily? Ela está ótima. Jogando futebol, lendo constantemente, indo muito bem na escola. Que bom. A voz de Amber pingou simpatia. Deve ser tão difícil fazer tudo sozinho. Trabalho administrativo, ser pai solteiro. Quer dizer, eu tentei ajudar antes de me mudar para Chicago, mas ela deixou a frase no ar. Implicação clara. Ela tentou. Ele tornou impossível. Rachel se mexeu desconfortavelmente. Diane assentiu junto, braços cruzados. Marcos sempre foi melhor em papéis de apoio de qualquer forma.
Amber virou-se para o crescente círculo de ouvintes. Trabalho de secretária combina com ele. Assistente executivo. Marcos manteve a voz calma. E eu gosto do meu trabalho. Claro que sim. Nada de errado com ambições modestas. Mais pessoas se aproximaram. Stephanie Mills, alguém que Marcos lembrava da orientação de calouros. Duas outras que ele não conseguia identificar. O círculo se expandiu. Amber dominava o centro. Nós éramos tão jovens quando nos casamos no tribunal. Ela balançou a cabeça em sinal de riso. Eu não tinha ideia do que estava me metendo. Amber, ele nunca esteve realmente presente emocionalmente. Eu carreguei o casamento sozinha. Foi exaustivo. Rachel tentou interromper. Talvez devêssemos. Diane a cortou com um olhar. A voz de Amber ficou mais alta. O trio de jazz continuou tocando alheio. Eu queria que nossa filha tivesse um lar estável em Portland. Eu implorei a ele para tentar aconselhamento no East Side Center. Ele recusou. Não foi o que aconteceu. A voz de Marcos saiu baixa, não defensiva, apenas factual. Os olhos de Amber suavizaram. Falsa simpatia. Veja, mesmo agora ele não consegue assumir a responsabilidade. O círculo ficou em silêncio. Pessoas observando, telefones provavelmente gravando em algum lugar. Marcos sentiu as paredes se fechando. Stephanie se pronunciou. É verdade sobre o aconselhamento no East Side Center? Marcos abriu a boca. Nada saiu. O que ele poderia dizer que não pioraria? Que Amber foi quem recusou o aconselhamento? Que ela já havia aceitado o emprego em Chicago antes que o divórcio fosse finalizado? Que ela havia escolhido sua carreira em vez da custódia sem pensar duas vezes? Qualquer uma dessas coisas soaria defensiva, amarga, como se ele estivesse tentando reescrever a história para se fazer parecer melhor. Então, ele não disse nada. Amber tomou seu silêncio como confirmação. Eu não estou tentando te envergonhar na frente de todo mundo da PSU. A voz dela permaneceu gentil, preocupada. Estou tentando te ajudar a ver o padrão. Você foi um marido decente, mas você não foi um bom pai. Eu não podia deixar Lily crescer em Portland pensando que isso era normal. As palavras caíram como golpes. Alguém ofegou. Outra pessoa sussurrou. Jesus Cristo. Marcos sentiu seu rosto ficar vazio. Modo de desligamento. A coisa que ele fazia quando a emoção ameaçava romper a superfície. Diane sorriu. Rachel encarou suas botas. Espero que você tenha pelo menos tentado melhorar desde que eu parti para Chicago. Amber fez uma pausa, deixando a sala absorver. Pelo bem de Lily. A garganta de Marcos fechou. Ele não conseguia falar, não conseguia se mover, não conseguia fazer nada além de ficar parado enquanto 50 pessoas o observavam perder. Eu preciso de um pouco de ar. As palavras mal saíram. Ele virou-se para a saída, o horizonte de Portland visível através das janelas. A chuva tinha começado a pingar, riscando o vidro. Então ele sentiu. Uma mão escorregou por seu braço. Gentil, mas firme. Perfume o atingiu. Sutil, caro. Nada como as fragrâncias de farmácia que a maioria das pessoas usava. Ele se virou. Victoria Harrington estava ao lado dele em um vestido de coquetel preto. Corte clássico da Nordstrom. Cada detalhe perfeito. Ela não estava olhando para ele. Ela estava olhando para Amber. E então ela disse uma palavra, clara como um sino. Querido. O salão de baile congelou. O cérebro de Marcos entrou em curto-circuito. Vitória, aqui, chamando-o de querido. O horizonte de Portland atrás deles. O trio de jazz ainda tocando. 50 pessoas olhando. O sorriso de Amber falhou por apenas um segundo. Desculpe. Quem? Victoria Harrington. Ela apertou o braço de Marcos, um sinal que ele mal registrou. A namorada de Marcos. Alguém na multidão sussurrou. Meu Deus, essa é Victoria Harrington da Harrington Global. A sala se moveu.
Dinâmicas de poder se realinharam em tempo real. Victoria virou-se para Marcus, voz suave. Desculpe o atraso. O trânsito de Seattle foi um pesadelo. A I-5 estava parada no Rose Quarter. Os olhos dela encontraram os dele. Finja que sim. O coração de Marcus martelava contra suas costelas. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Por que Victoria estava ali? Por que ela estava fingindo ser sua namorada? Por que ela estava encarando sua ex-mulher como se estivesse decidindo qual peça mover em um tabuleiro de xadrez? Mas ele sabia uma coisa com absoluta certeza. O jogo tinha acabado de mudar. Amber se recuperou primeiro. Sempre fazia. Ela estendeu a mão pelo círculo, o sorriso voltando ao lugar como uma máscara. Eu não acho que nos conhecemos. Eu sou Amber, de Chicago agora. O aperto de mão de Victoria foi breve, profissional. O tipo que dizia que ela tinha feito isso 10.000 vezes. E o seu não foi especial. Os olhos de Diane se arregalaram. Espere, Harrington. Como Harrington Global, a empresa de logística na Torre US Bancorp. Isso mesmo. A voz de Victoria não carregava calor. Estamos sediados aqui em Portland. O rosto de Rachel mudou. Reconhecimento. Ela trabalhava em finanças em Seattle. Ela sabia exatamente quem Victoria Harrington era. O sorriso de Amber endureceu, mas ela avançou. E como vocês dois se conheceram? No trabalho. Ele é meu assistente executivo. Pausa. Apenas o tempo suficiente. Melhor contratação que já fiz. Marcus sentiu a mentira envolvê-lo como uma armadura. Victoria nunca o havia promovido. Ele ocupava a mesma posição há 4 anos, mas ela disse isso com tanta certeza absoluta que até ele quase acreditou. Assistente executivo. O tom de Amber se aguçou. Eu pensei que ele era um secretário. Mesmo cargo, título diferente. Victoria não piscou. Eu o promovi 2 vezes em 4 anos. A multidão se inclinou. Não era mais sobre Marcus. Era sobre assistir 2 predadores de ápice circulando um ao outro. Há quanto tempo vocês estão juntos? Tempo suficiente para saber que tipo de pessoa ele é. E que tipo é esse? Victoria listou fatos como se estivesse lendo um relatório. Ele aparece 15 minutos mais cedo todos os dias. Nunca perde os jogos de futebol de Lily no Laurelhurst Park. Agenda reuniões em torno deles. Recusou um cargo de VP porque exigia viagens para nossos escritórios na Bay Area. Cada palavra caía com precisão. Sem emoção, apenas dados. Diane se aproximou. Qualquer um pode ser profissional no trabalho. Victoria virou-se para ela. Gelo se formando no espaço entre eles. Pessoas que mentem em casa geralmente mentem no trabalho. Eu descobri que o oposto também é verdade. Stephanie se pronunciou, braços cruzados. Agora, essa é uma afirmação bastante ousada, senhorita Harrington. Eu não faço afirmações. Eu faço observações baseadas em 4 anos de interação diária. O trio de jazz terminou uma música, começou outra. A sala esperou. Eu trabalhei com Marcus por 4 anos. Nesse tempo, ele pediu licença antecipada exatamente 12 vezes. Todas elas por Lily. Ele compensou cada hora, geralmente ficando até às 7 ou 8. A maioria das pessoas não faz. Amber tentou interromper. Bem, no trabalho, claro, mas ele também paga pensão alimentícia. A voz de Victoria permaneceu neutra, apesar de ter a custódia total. Você sabia disso? Amber estremeceu. Reação física real. Desapareceu em 1 segundo, mas inconfundível. A multidão murmurou. Marcus sentiu a energia mudar. Pessoas reavaliando, recalculando quem era a vítima nessa história. Victoria tirou seu iPhone de sua clutch. Marcus, quando você finalizou o divórcio? Ele piscou, seguindo o roteiro sem saber aonde levava. Março de 2018 no Tribunal do Condado de Multnomah. Ela virou-se para Amber. E quando você se mudou para Chicago?
Eu não vejo como isso é relevante, me faça o favor. A mandíbula de Amber apertou. Junho. Junho de 2018. Eu tive uma oferta de emprego na Kellerman Pharma. Então, você se mudou 3 meses depois do divórcio por sua carreira. Eu tive uma oportunidade que não podia perder. Você pediu custódia conjunta durante esses 3 meses, enquanto ainda estava em Portland? Silêncio. O tipo que gritava. Você entrou com uma petição para modificar o acordo de custódia depois que se mudou para Chicago? Eu não podia pagar as custas legais para a interestadual. A expressão de Victoria não mudou. Você é diretora de marketing na Kellerman Pharma em Chicago. De acordo com Glassdoor, essa posição paga entre $170 e $190 mil anualmente. Gritos ecoaram pela multidão. O copo de vinho de alguém tilintou contra seus dentes. E seu marido, Dr. Gerald Sutton, acabou de oferecer a Marcos $50 mil esta semana para modificar a custódia. Então dinheiro claramente não é o problema. Amber ficou pálida, realmente pálida. O que Gerald, ele ligou para a linha do escritório de Marcos na quinta-feira às 2:30 p.m. Marcos o recusou. Você não sabia? A sala prendeu a respiração. Você não lutou pela custódia porque não queria. Você escolheu Chicago em vez de Lily. Isso não é falha de Marcos, isso é sua. A voz de Amber rachou. Você não entende o que é escolher entre carreira e filho. Você está certa. Eu não faço essa escolha, mas eu sei o que é assumir as escolhas que eu faço. Rachel se afastou, simplesmente virou e foi em direção ao bar sem uma palavra. A coalizão se fragmentando em tempo real. Stephanie descruzou os braços, olhou para Amber de forma diferente agora. Diane tentou salvá-lo. Amber tinha todo o direito de se mudar para Chicago por sua carreira. Absolutamente. O tom de Victoria suavizou, mas apenas ligeiramente. Mas ter o direito de fazer uma escolha não significa que você pode reescrever por que a fez. Greg e Matt deu um passo à frente, mãos levantadas. Ei, todo mundo bebeu demais. Vamos apenas encerrar a noite. Amber o ignorou, olhou para Marcos como se ele tivesse orquestrado tudo. Você virou todo mundo contra mim. Você os envenenou com sua versão. Marcos encontrou sua voz. Finalmente, depois de 6 anos de silêncio. Não, você fez isso sozinha. As palavras saíram firmes. Não bravas, apenas verdadeiras. Eu nunca contei a ninguém o que realmente aconteceu. Nem a Greg, nem aos meus colegas de trabalho na Harrington. Nem Nar sabe a história completa sobre por que você deixou Portland. Você é a única que fala sobre o divórcio. Porque você precisa que as pessoas acreditem na sua versão de que eu te afastei em vez de você escolher ir embora. Os olhos de Amber se encheram de lágrimas, mas elas pareciam raiva, não tristeza. Eu fui uma boa mãe quando estava aqui. Você foi. Marcos manteve o olhar dela. Mas você partiu e eu fiquei. A mão de Victoria tocou seu cotovelo. Você está pronto para ir embora? Ele assentiu. Não conseguia mais falar. Eles caminharam para Pida, braços ainda entrelaçados. Passaram por Lou, o barman, um senhor que trabalhava em hotéis de Portland há 30 anos. Ele assentiu para Victoria com reconhecimento. O tipo que se dá a alguém que se viu nas notícias de negócios. Sussurros o seguiram para fora. Aquela é realmente Victoria Harrington, a bilionária? Eu não tinha ideia que Marcos estava namorando alguém assim. Atrás deles, Amber estava sozinha no centro do salão de baile. Diane tinha desaparecido. Rachel estava no bar com as costas viradas. Stephanie estava conversando baixinho com Greg, isolada, diminuída. Exatamente o que ela tinha tentado fazer com Marcos. O corredor do lado de fora era carpetado. Arandelas Art Deco lançando luz suave. Música jazz abafada vazava pelas portas fechadas. Marcos parou de andar. O braço de Victoria se soltou. Por que você fez isso? Eu te disse que tinha um jantar no hotel. Reunião de aquisição da Boeing. Terminou cedo. Não é isso que eu quero dizer. Eu sei. Ela olhou para ele diretamente.
sem o polimento corporativo. Apenas uma mulher fazendo uma escolha. Eu não gosto de valentões. Eu não gosto de ver pessoas boas serem destruídas por serem decentes. Você mal me conhece fora do trabalho. Eu te conheço o suficiente. 4 anos de interação diária te ensinam quem alguém é. A mente de Marcos se encaixou. Como você soube o que Gerald ofereceu? Eu só te disse que ele ligou, não os detalhes. A expressão de Victoria mudou. Algo que poderia ter sido raiva em alguém menos controlada. Ele não ligou só para você. Ele ligou para meu escritório primeiro, quarta-feira de manhã. Pediu para falar com o RH sobre seu emprego. Queria saber se você seria demitido por comportamento inadequado com um supervisor. Implicou que estávamos tendo um caso para prejudicar seu caso de custódia. Marcos ficou imóvel. O que você disse a ele? Eu disse a ele que se ele ligasse novamente para minha empresa, eu faria com que nossa equipe jurídica o enterrasse em acusações de assédio. Então ele ligou para você na quinta-feira. As peças se encaixaram. Você sabia que Amber estava planejando algo. Eu suspeitava. É por isso que quando meu jantar em Seattle terminou às 8h15, eu desci para verificar você em vez de voltar dirigindo. Marcos olhou para ela. Esta mulher que mal falava com ele além da coordenação logística, que nunca perguntou sobre sua vida pessoal, que lembrava detalhes, mas nunca explicava por quê. Tudo o que você disse lá dentro, as promoções, eu exagerei alguns detalhes, o essencial era verdadeiro. Você é exatamente quem eu disse que é. Por que você arriscaria sua reputação por mim? Victoria fez uma pausa, escolheu suas palavras cuidadosamente. Porque reputação não significa nada se você não a usa para proteger pessoas que merecem proteção. Eles estavam no corredor silencioso. Luzes da cidade de Portland, visíveis através de uma janela na extremidade. A chuva tinha aumentado, gotas riscando o vidro. Marcos fez a pergunta que não tinha certeza se queria a resposta. Você está preocupada com os limites profissionais? Implicações do RH. Eu parei de me preocupar com isso quando construí minha própria empresa. Eu faço as regras. Ela virou-se para a janela, a voz caindo ligeiramente. Eu me divorciei aos 28. O primeiro marido era um desenvolvedor imobiliário em Bellevue. Quando eu comecei a Harrington, ele tentou reivindicar metade da propriedade intelectual no divórcio. Disse que ele tinha financiado, o que era uma mentira. Eu comecei com empréstimos estudantis da Portland State. Ele tentou sabotar meu financiamento da Série A ligando para investidores. Marcos nunca tinha ouvido isso. Não estava em nenhum artigo sobre ela. Nem no perfil da Forbes, nem no recurso da TechCrunch, nem na matéria de capa do Portland Business Journal. Eu sei o que é quando alguém reescreve a história para se fazer de herói e você de vilão. Eu não sabia nada disso. Não está no porquê eu anunciaria isso. Eu venci. O tribunal ficou do meu lado. Ele voltou para a Califórnia. Eu construí o que construí. Ela olhou para ele novamente. Tire a segunda-feira de folga. Você precisa de espaço para processar isso. Não posso. Tenho reuniões agendadas, contas. Também. Não é opcional. Estou te dizendo, não perguntando. Você tem 3 semanas de PTO não utilizadas. A garganta de Marcos apertou. O controle que ele tinha mantido a noite toda começou a rachar. Ele virou-se para a janela, ombros tremendo, lágrimas escorrendo pelo rosto na luz fraca, silenciosas, imparáveis. Não soluçando, apenas libertação. 6 anos de se manter firme, de ser o bom pai, de nunca se defender porque defender significava engajar, e engajar significava piorar as coisas para Lily. Tudo se abrindo em um corredor de hotel. Victoria hesitou, então se aproximou. Ei, Marcos, olhe para mim. Ele virou, enxugando o rosto com a mão. Desculpe, eu precisava que alguém acreditasse em mim por uma vez. Alguém além de Na ou Lily. Alguém que não tinha aqui. Eu acredito em você. E eu não sou a única. Rachel se afastou. Stephanie parecia que queria pedir desculpas.
Greg tentou desarmar. Você não está sozinho nisso. Marcos assentiu, recuperando o controle, respirando mais firmemente. Obrigado pelo que você fez lá dentro. Você não precisa continuar me agradecendo. A voz de Victoria ficou baixa, quase gentil. Silêncio não é fraqueza, Marcos. Você escolheu não se envolver com alguém que estava determinado a te machucar. Isso exige mais força do que as pessoas percebem. Mas você não precisa ficar em silêncio o tempo todo. Algumas pessoas realmente ouvirão. Ela começou a se afastar, parou, virou-se. As pessoas veem o que você faz, não o que alguém diz sobre você. Lembre-se disso na segunda-feira, quando estiver em casa se perguntando se tudo isso importa. Então ela se foi, os saltos batendo no corredor em direção ao elevador. Marcos ficou sozinho, luzes de Portland refletindo no asfalto molhado 27 andares abaixo. A reunião ainda acontecendo a portas fechadas. Sua ex-mulher provavelmente explicando a qualquer um que ouvisse, reescrevendo a narrativa novamente. Mas algo tinha mudado. Algum peso que ele carregava há 6 anos parecia mais leve. Não sumido, apenas suportável. A viagem para Selwood levou 20 minutos. Marcos atravessou o rio Willamette pela rua Ross Island Bridge, luzes refletindo no asfalto molhado. A garoa clássica de Portland tinha se transformado em chuva de verdade. Na abriu a porta em calças de moletom e um moletom antigo dos Trailblazers. Leu seu rosto imediatamente. O que aconteceu? Eu te conto mais tarde, quando Lily não estiver ouvindo. Lily veio correndo com sua mochila, rosto brilhante. Foi divertido? Foi interessante. No caminho para casa, Lily tagarelou sobre Encanto novamente. Ela tinha visto 100 vezes, mas ainda encontrava novos detalhes para discutir. Marcos a observou no espelho retrovisor, se aterrando em sua voz. Você viu a mãe? A pergunta veio casual, sem carga. Sim, eu a vi. Ela perguntou por mim? Ela perguntou. Lily assentiu. Ok. Ela voltou a falar sobre o filme. O assunto encerrado. 6 anos disso a ensinaram quando insistir e quando deixar para lá. A casa era um prédio antigo em Irvington. Pisos de madeira, tetos altos, troféus de futebol de Lily na estante. O tipo de lugar que era confortável sem tentar impressionar ninguém. Lily escovou os dentes com sua escova de dentes elétrica sônica. Trocou para pijamas com o logo do Portland Thorns FC. Marcos a aninhou, puxando o cobertor até o queixo dela. Você está triste? Pergunta direta. Sem preâmbulo. Não, apenas pensando na mamãe. Um pouco. Lily estudou o rosto dele. Você é um bom pai. Melhor do que ela diz. Marcos congelou. O que você quer dizer com melhor do que ela diz? Eu a ouvi uma vez ao telefone com a vovó Sutton. Ela estava visitando de Chicago no ano passado. Mamãe disse, você não se esforçou o suficiente para fazê-la ficar em Portland. As palavras atingiram como um soco. Sua filha estava carregando isso sabendo que a mãe falava dele daquela forma. Mas o vovô Robert costumava dizer, tentar é o que importa, e você se esforça muito todos os dias. A voz de Marcos saiu rouca. Você lembra do vovô dizendo isso? Você tinha apenas 4 anos quando ele faleceu? Eu lembro de algumas coisas, ele disse. Caráter é o que você faz quando ninguém está olhando. E você tem muito caráter, pai. Ele não conseguiu falar, apenas assentiu. Eu não lembro quando vocês eram casados, mas eu lembro que você sempre esteve aqui, sempre me pegando na escola, sempre nos meus jogos de futebol, sempre fazendo meus almoços. Marcos beijou a testa dela. E eu sempre estarei, querida. Sempre. Ela fechou os olhos, adormeceu em minutos. Ele caminhou até a cozinha, fez café mesmo sendo depois da meia-noite, moeu grãos de uma torrefadora local, sentou-se na pequena mesa de fórmica. Seu telefone vibrou. Mensagem de Greg. Você está bem, cara? Aquilo foi intenso. Me avisa se precisar de algo. Então, um código de área 503 desconhecido. Aqui é Rachel Morrison. Eu peguei suas informações da lista de reunião da PSU.
Sinto muito pela noite. Amber planejou isso por semanas. Ela voou de Chicago especificamente para isso. Foi errado. Marcos olhou para a mensagem premeditado, não um confronto espontâneo. Ela tinha planejado, ensaiado, coordenado com Diane. Ele digitou de volta. Obrigado por dizer isso. Agradeço sua honestidade. A resposta de Rachel veio imediatamente. Pelo que vale a pena, Victoria Harrington estava certa sobre tudo. Eu conheço Amber desde que morávamos no New Berger Hall no segundo ano. Ela não é uma pessoa ruim, mas ela precisa estar certa. E quando ela não está, ela reescreve as coisas até que esteja. Marcos. Sim, eu sei. Ele colocou o telefone de lado, pegou um bloco legal amarelo da gaveta de bugigangas, sentou-se à mesa da cozinha com seu café, começou a escrever. O que realmente aconteceu em meu casamento? Não para mais ninguém, não para Lily, ou Nina, ou algum futuro processo judicial, apenas para si mesmo. Para lembrar sua própria verdade enquanto ainda estava clara em sua cabeça. Ele escreveu por 1 hora, colocou as páginas na gaveta com as contas e os cardápios de delivery, foi para a cama. Segunda-feira. Marcos ficou em casa. Ordens de Victoria. Ele aspirou o quarto de Lily, limpou a cozinha, lavou a roupa no porão do prédio com moedas nas máquinas Maytag antigas. Rotina como autocuidado, sentou-se no sofá trocando canais, replay de jogo dos Trailblazers, notícias locais, programa de culinária. Nada prendia sua atenção. As palavras de Victoria continuavam circulando. Algumas pessoas realmente ouvirão. Ele tinha passado 6 anos sem se defender, não porque fosse fraco, mas porque estava protegendo Lily do conflito, de ter que escolher lados, de ser pego no fogo cruzado de adultos que não conseguiam deixar para lá. Mas talvez Lily fosse adulta o suficiente agora. Talvez algumas verdades precisassem ser ditas. Ou talvez o silêncio ainda fosse a escolha certa. Marcos pegou o bloco legal novamente, leu o que havia escrito, colocou-o de volta na gaveta. Algumas coisas não precisavam de público. Terça-feira de manhã, 7h45, 15 minutos mais cedo que o normal. Marcos pegou o elevador para o 27º andar, acenou para o segurança que o conhecia pelo nome. A porta do escritório de Victoria estava fechada. O vidro mostrava-a em uma videoconferência com a equipe da Bay Area. O colega da mesa ao lado olhou. Como foi a reunião? Bem, bom ver velhos amigos. Marcos mudou de assunto imediatamente, abriu seu e-mail, coordenou a viagem de Victoria a São Francisco, revisou a logística para a reunião em Bend. 11:10 AM. A porta de Victoria se abriu. A reunião terminou. Marcos, entre. Feche a porta. Ele fez, nervoso sem saber por quê. Discussão profissional. Reunião com cliente em Bend. Tour pelo Centro de Logística de Central Oregon. Arranjos de hotel. Agenda da reunião. Marcos fez anotações em seu laptop. Ela discutiu detalhes como se o sábado nunca tivesse acontecido. Distância profissional restaurada. Ele quase acreditou enquanto se levantava para sair, com a mão na maçaneta. Você está bem? Ele parou, virou. Sim. Obrigado por sábado à noite. Você não precisa me agradecer. Eu preciso, sim. Você não precisava fazer o que fez. Victoria o estudou. Eu sei, mas eu queria. Pausa. O tipo que significava que algo estava por vir. Eu preciso que você encontre alguém neste sábado à tarde, se estiver disponível. Quem? Minha filha. Lily também precisa conhecê-la. Marcos ficou imóvel. Você tem uma filha? Victoria assentiu. Sophie. Ela tem 11 anos. Mora comigo em tempo integral. O mundo se inclinou ligeiramente. Victoria Harrington, que mantinha tudo compartimentado, que nunca mencionava detalhes pessoais no trabalho, tinha uma filha sobre a qual Marcos não sabia nada. Eu não sabia. Eu não falo sobre ela no trabalho. Razões de segurança. Quando você é visível nos círculos de negócios de Portland, você protege sua família.
Ela explicou rapidamente. Ex-marido de Bellevue, desenvolvedor imobiliário, ficou violento durante o divórcio. Quebrou seu laptop. Ameaçou destruí-la. Ordem de restrição do condado de Multnomah. Ele voltou para Sacramento. Visitas supervisionadas 2 vezes por ano. Marcos entendeu imediatamente o paralelo. 2 pessoas com ex-parceiros violentos ou manipuladores, 2 pessoas protegendo seus filhos. Quando você quer que a gente a encontre? Sábado à tarde, Laurelhurst Park, se você estiver confortável. Público neutro. A voz de Victoria mudou. Cuidado agora. Eu preciso saber se Sophie e Lily podem ser amigas, porque se não puderem, isso não vai funcionar. Não importa o quanto eu. Ela parou. Marcos esperou. Eu te direi no sábado, dependendo de como for. Este é um grande passo, eu sei. Se for muito cedo, eu entendo. Mas eu nunca apresento Sophie a pessoas do trabalho. Você seria o primeiro. Por que eu? Porque eu acho que você entende o que significa colocar seu filho em primeiro lugar. E por quê? Ela fez uma pausa. Porque eu confio em você. As palavras caíram pesadas. Confiança de Victoria Harrington não era casual. Era moeda. Sábado, 14 am. 14 am. Marcos saiu do escritório dela, sentou-se à sua mesa, olhou para sua tela sem vê-la. Victoria tinha uma filha. Ela queria que as filhas dele se encontrassem antes que qualquer outra coisa acontecesse, antes que qualquer decisão fosse tomada sobre o que a noite de sábado na reunião significava. As crianças vinham primeiro, sempre. Quarta-feira à noite, mesa da cozinha, Lily terminando a lição de casa de frações. Ei, querida, eu preciso conversar com você sobre algo. Ela olhou para cima. Eu estou em apuros? Não, nada disso. Eu queria te dizer que vou te apresentar a alguém no sábado. Tipo uma amiga, mais ou menos. O nome dela é Sophie. Ela é filha da Victoria. Os olhos de Lily se arregalaram. A Victoria do seu trabalho tem uma filha. A mulher que gritou com a mamãe, ela não gritou. Mas sim, Sophie tem 11 anos. Ela gosta de ler. Ela vai para a Lincoln High School, o programa de artes. Lily processou isso. Por que eu preciso conhecê-la? Porque antes que Victoria e eu possamos descobrir se queremos passar mais tempo juntos, vocês duas precisam se conhecer. Vocês duas são as pessoas mais importantes para nós. E se ela não gostar de mim, então a gente resolve, tititi. Mas eu acho que vocês vão gostar uma da outra. Ambas amam livros. Ela leu todos os livros do Percy Jackson. Lily se animou. Todos eles? Até as crônicas de Kane? Eu acho que sim. Você pode perguntar a ela no sábado no Laurelhurst Park. Silêncio por um momento. Então, Victoria é sua namorada agora? Eu não sei ainda. É para isso que serve o sábado. Lily o estudou. O que o vovô Robert diria? Marcos sorriu, olhou para a foto na geladeira. Ele diria, caráter é o que você faz quando ninguém está olhando. E Sophie teve dificuldade com o pai dela. Meio como sua mãe às vezes dificulta as coisas. Então, o vovô diria, seja gentil. Lily assentiu seriamente. Eu consigo fazer isso, pai. Eu sou boa em ser gentil. Você é, querida. Você realmente é. Ela voltou para suas frações. Assunto encerrado. Marcos olhou para a foto de seu pai. Perguntou-se o que Robert realmente diria sobre tudo isso. A reunião. Victoria. A escolha de talvez deixar alguém entrar depois de 6 anos mantendo todos à distância. Provavelmente algo sobre fazer o que é certo mesmo quando é difícil. Essa geralmente era a resposta dele. Sábado, 14 eu, Laurelhurst Park. Marcos e Lily chegaram primeiro. O parque estava movimentado. Famílias, cães, crianças no parquinho. Mount Hood visível à distância. Dia claro. Raro para Portland em outubro. Lily mexia com sua jaqueta Thorns FC. E se ela achar que sou estranha, então ela está errada. Pai, você não é estranho. Você é atencioso. Há uma diferença. O Tesla de Victoria parou no estacionamento.
Ela saiu primeiro. Depois uma garota com um cabelo escuro e um rabo de cavalo vestindo um moletom Nike oversized. Ela ficou perto de Victoria. Elas se aproximaram. Victoria carregava 2 copos de café Stumptown. Lily, esta é Sophie. Sophie, esta é a filha de Marcus. Lily. Pausa constrangedora. Ambas as meninas tímidas. Lily deu um passo à frente primeiro. Oi, meu pai diz que você gosta de ler. Sophie assentiu, voz baixa. Sim, eu também. Você já leu Percy Jackson? O rosto de Sophie mudou. Um leve sorriso. Todos eles. Eu estou no 2º livro de Heróis do Olimpo. Essa é minha série favorita. O nervosismo de Lily desapareceu. Quer ir nos balanços e conversar sobre isso? Sophie olhou para Victoria pedindo permissão. Victoria assentiu. As meninas caminharam em direção ao balanço. Marcos e Victoria ficaram observando. Sophie estava hesitante no início. Lily demonstrou balançar as pernas. Sophie copiou. Depois de 1 minuto, ambas as meninas estavam rindo. Sophie não ria assim com estranhos. A voz de Victoria era baixa. Ela é cautelosa desde o divórcio. Lily também não. Não desde que Amber partiu para Chicago. Já se passaram 6 anos de apenas nós. Eles ficaram em um silêncio confortável. Sons da tarde de Portland, cães latindo, crianças brincando, jogo de basquete na quadra próxima. Eu queria dizer o que comecei a dizer na terça-feira no meu escritório. Que parte? A parte em que eu disse, se as meninas não puderem ser amigas, isso não vai funcionar, porque não importa o quanto eu me importe com você. E eu me importo, eu não posso colocar isso antes do bem-estar de Sophie. Marcos virou-se para olhá-la. Você se importa comigo. Victoria encontrou os olhos dele. Eu me importo há meses, desde a primavera passada, quando você ficou até as 21 e 3 noites seguidas, me ajudando a preparar a apresentação da Série C. E ainda apareceu às 7h45 da manhã, parecendo exausto, mas organizado. Eu só não sabia como dizer isso sem complicar o trabalho. E agora? Agora eu estou dizendo, eu não sou boa em relacionamentos pessoais, Marcos. Eu construí uma empresa em vez de aprender a namorar como uma pessoa normal. Mas eu sei o que eu sinto. E se você não sente o mesmo, eu entendo. Mas eu precisava que você soubesse. Marcos observava as meninas nas barras de macaco juntas agora. Sophie sorrindo amplamente. Meu pai costumava dizer que a escolha certa geralmente é a difícil. Afastar-se disso seria fácil. Ficar na minha rotina confortável seria fácil. Isso, ele gesticulou entre eles. Isso é aterrorizante de um bom jeito. Sim, de um jeito realmente bom. A mão de Victoria encontrou a dele, apertou uma vez. As meninas voltaram correndo, sem fôlego e com bochechas rosadas. Mamãe, a Lily pode vir um dia ao nosso condomínio se o pai dela deixar? Lily olhou para Marcos. Posso, pai? Por favor. Claro. Sophie virou-se para Lily, sem filtro. Você acha que nossos pais vão se casar? Ambos os adultos congelaram no meio da respiração. Lily deu de ombros. Os ombros. Eu não sei. Você quer que eles se casem? Sophie pensou sobre isso. Eu acho que sim. Seu pai parece muito legal. E minha mãe fica muito mais feliz quando fala dele em casa. Ela sorri para o telefone. Lily sorriu. Meu pai fica feliz quando fala da sua mãe também. Ele fica todo quieto e estranho. Sophie riu. Então eles deveriam fazer isso. Adultos complicam demais as coisas. Ambas as meninas riram, viraram-se para correr de volta para o escorregador. Lily gritou por cima do ombro, alto o suficiente para todos ouvirem. Se vocês se amam, é só casar. É o que o vovô Robert diria. Elas saíram correndo. Marcos e Victoria ficaram em silêncio atordoado. Bem, sim. Ambos começaram a rir, o tipo que liberava a atenção acumulada por muito tempo. Da boca dos inocentes. Marcos balançou a cabeça. Meu pai teria amado a franqueza dela. Eles observaram as meninas brincar.
Duas crianças que eram cautelosas com estranhos se encontrando através de livros e experiências compartilhadas. Dois adultos que mantiveram todos à distância, percebendo que talvez algumas paredes devessem desmoronar. A escolha não foi feita com palavras, foi feita em silêncio, observando suas filhas rirem juntas, em mãos que permaneceram unidas mesmo depois que as meninas saíram correndo. Algumas decisões não precisavam de discussão, elas só precisavam de permissão. E duas crianças de 9 e 11 anos acabaram de dar. Segunda-feira de manhã, Rachel Morrison mandou mensagem. Posso te pagar um café? Te devo um pedido de desculpas pessoalmente. Marcus a encontrou no Stumptown Coffee Roasters, na S e Division Street, às 5h30 depois do trabalho. Rachel já tinha dois americanos esperando. Ela sentou-se à sua frente, parecendo desconfortável. Eu sinto muito. Eu deveria ter dito isso sábado à noite, mas fui uma covarde. Marcus envolveu as mãos na xícara. Você se afastou. Isso exigiu coragem, não o suficiente. Rachel olhou para seu café. Amber estava planejando aquele ataque na reunião por 6 semanas. Me ligou várias vezes de Chicago ensaiando falas. Ela sentiu que você conseguiu a custódia bancando a vítima no tribunal. Ela precisava provar que estava certa em se mudar para Chicago. Por que você está me contando isso? Porque você merecia algo melhor do que o que fizemos no sábado. E porque Victoria Harrington me assustou pra caramba de um jeito bom. Ela desvendou Amber em 5 minutos. Eu conheço Amber desde que morávamos no Newberger Hall no 2º ano da faculdade, e eu a desculpo há 15 anos. Marcus tomou um gole. Ela está bem, Amber? A expressão de Rachel mudou. Honestamente, não. Mas isso não é problema seu para resolver, ela explicou. O novo casamento de Amber estava em crise. Dr. Gerald Sutton era controlador, monitorava o telefone dela. Ela não podia ir a lugar nenhum sem avisá-lo. Rachel pensou que Amber precisava provar que tinha feito a escolha certa ao deixar Portland. Ela costumava me perguntar sobre Lily. Ela parou há cerca de 1 ano. Marcus processou isso. A culpa de Amber se manifestando como ataque. A psicologia fazia sentido, mesmo que o comportamento não. Pelo que vale a pena, Diane estava errada em encorajá-la. Eu deveria ter impedido. Você se afastou no sábado. Isso foi o que importou. Eles conversaram por mais 20 minutos. Rachel perguntou sobre Lily. Marcus disse que ela estava ótima. Futebol, leitura, escola. Isso era tudo o que importava. Rachel saiu primeiro. Marcus sentou-se com seu café observando os passageiros de Portland passarem correndo na Division Street. A chuva começando de novo. Sempre chuva em outubro. Seu telefone vibrou. Mensagem de Victoria. Como Lily está lidando com o sábado? Ela está animada. Perguntou se Sophie gosta de futebol. Sophie perguntou a mesma coisa sobre livros. Marcus sorriu, digitou de volta. Nós podemos ter criado algo aqui. Essa era a ideia. 3 pontos apareceram, desapareceram, apareceram novamente. Jantar sexta-feira. Nós 4. Minha casa. Marcus olhou para a mensagem. Jantar no condomínio de Victoria. Os 4 juntos. Lily adoraria isso. Bom, 7 seu POM. Eu te mando o endereço por mensagem. Ele colocou o telefone de lado, olhou pela janela para a chuva. 6 anos mantendo todos à distância, de rotina e segurança, e nunca deixando ninguém perto o suficiente para machucar Lily novamente. Tudo isso se desfazendo porque uma CEO bilionária tinha entrado em uma reunião e dito uma palavra. Querido, sexta-feira, p.m. Condomínio de Victoria no Pearl District. Marcus esperava impressionante, ainda não estava preparado. Jatas de 3º andar, janelas do chão ao teto, com vista para Portland. Cozinha que parecia pertencer a um restaurante, sala de estar com móveis que custavam mais que seu carro. Mas os livros de Sophie estavam por toda parte, empilhados na mesa de centro, nas estantes ao longo de uma parede. Percy Jackson, Harry Potter, o catálogo inteiro de Rick Riordan. Lily Sophie apareceu de um corredor,
Rosto brilhante. Eu tenho os livros de heróis do Olimpo no meu quarto. Quer ver? As meninas desapareceram. Marcos ficou na entrada, de repente consciente da distância entre seu mundo e o de Victoria. Pare de pensar. Victoria surgiu da cozinha com vinho. Elas não se importam com nada disso, nem você deveria. Seu lugar é caro. Eu sei. É também apenas um lugar. Ela lhe entregou um copo. O jantar é em 20 minutos. Frango picata. Sofia pediu porque leu sobre isso em um livro. Marcos riu. Claro que sim. Eles foram para a sala de estar. Sentaram em um sofá que provavelmente custava 5 dígitos. Risadas de meninas ecoavam do quarto de Sophie. Como tem sido o trabalho? Victoria tomou um gole de seu vinho. Tenso. As pessoas continuam perguntando sobre a reunião. O que você diz a elas? Que foi bom. Mentiroso. Marcos sorriu. O que eu devo dizer? Minha ex-mulher tentou me destruir publicamente e minha chefe apareceu fingindo ser minha namorada. Ex-chefe. Victoria pousou o copo. Eu enviei a papelada na quarta-feira. Você se reporta a Thompson agora. Eu queria eliminar qualquer conflito de interesse. Marcos ficou imóvel. Você mudou minha estrutura de subordinação. Eu mudei a minha. Eu ainda sou dona da empresa, mas em termos de RH, você não é mais meu subordinado direto. O que significa que isso, ela gesticulou entre eles, não viola nenhuma política. Você não precisava fazer isso. Eu sei, eu queria. As meninas voltaram correndo. Sophie segurando um livro. Podemos ler até o jantar? Lily ainda não leu O Último Olimpiano. Victoria verificou seu relógio. 15 minutos. Depois lavar as mãos. Elas desapareceram novamente. Marcos e Victoria sentaram em um silêncio confortável. A luz de Portland se espalhava abaixo deles, chuva batendo nas janelas. Eu não sou boa nisso. A voz de Victoria era baixa. A parte do relacionamento. Eu construí uma empresa em vez de aprender a ser vulnerável com as pessoas. Eu também não sou bom nisso. Eu construí uma rotina em vez de lidar com meu divórcio. Talvez seja por isso que isso possa funcionar. Marcos virou-se para olhá-la. O que é isso exatamente? Eu não sei ainda, mas eu gostaria de descobrir. O jantar foi fácil. Sophie e Lily conversaram sobre livros. Victoria perguntou a Lily sobre futebol. Marcos contou a Sophie sobre seu pai trabalhando na Freightliner. Seu pai parece que era legal. Ele era. Trabalhou na linha por 30 anos. Nunca faltou um dia. Victoria encontrou os olhos dele do outro lado da mesa. Compreensão passando entre eles sem palavras. Depois do jantar, as meninas jogaram um jogo de tabuleiro. Marcos ajudou Victoria com a louça. Isso parece normal. Ele enxaguou um prato. Estranhamente normal. Bom estranho ou ruim estranho. Bom estranho. Victoria sorriu. Raro e genuíno. 9 p.m. Marcos e Lily partiram. Abraços na porta. Sophie fazendo Lily prometer mandar mensagens sobre o próximo livro de Percy Jackson. No carro, voltando para casa, Lily estava quieta. Tudo bem, querida. Sim, eu gosto da Sophie e Victoria é legal, mas eu só. Ela olhou pela janela. Eu não estou acostumada a você estar feliz com outra pessoa. É diferente. Marcos estacionou no estacionamento do apartamento deles, desligou o motor. Você tem permissão para sentir o que quiser sobre isso. Se for muito rápido ou muito estranho, ou você não estiver pronta, você me diz. Victoria e eu concordamos que você e Sophie vêm primeiro. Sempre. Lily assentiu. Eu sei. Eu só queria dizer em voz alta. Obrigado por ser honesto. Eles subiram as escadas. Lily se preparou para dormir. Marcos a aconchegou. Pai, sim, a mãe te deixou triste. Você não precisa ficar triste por causa dela. As palavras caíram suaves, mas certas. Permissão da pessoa cuja opinião mais importava. Eu sei, querida. Estou trabalhando nisso. Ela fechou os olhos, adormeceu em minutos. Marcos foi para a cozinha, fez café, sentou-se à mesa com a foto de seu pai. Caráter é o que você faz quando ninguém está olhando. Robert Webb o tinha ensinado isso.
Tinha vivido isso por 30 anos em um chão de fábrica. Nunca reclamou, nunca buscou reconhecimento. Apenas apareceu e fez o trabalho. Marcos estava tentando fazer o mesmo. Parecer por Lily, fazer o trabalho, construir algo estável, mas talvez aparecer também significasse deixar alguém entrar. Talvez fazer o trabalho incluísse permitir-se ser feliz. Talvez seu pai também aprovasse isso. 3 meses depois, dezembro, sábado de manhã, 9h06 AM, cozinha de Marcos, panquecas na chapa, luzes de Natal visíveis pela janela nas casas vizinhas. Lily e Sophie ambas no balcão em pijamas do Portland Thorns combinando. Presente de Natal de Lily para Sophie na semana passada. O técnico diz que estou melhorando na defesa. Isso é porque eu tenho praticado com você. Campainha, vitória com café Stumptown e uma sacola de bagels da Spillman Coffee Roasters. Ela beijou Marcos brevemente. As meninas disseram, "Eca", mas riram. O telefone no balcão vibrou. Amber Sutton no identificador de chamadas. Marcos pausou, mostrou a Victoria em silêncio. Sua escolha. Sempre sua escolha. Ele recusou a chamada. Colocou o telefone virado para baixo. Lily ouviu. Era a mamãe? Sim, eu ligo de volta para ela quando você estiver pronta para conversar, querida. Lily pensou. Talvez no próximo mês. O Natal foi bom sem o drama. Isso é justo. Sophie se pronunciou. Meu pai ainda tenta ligar às vezes de Sacramento. Minha mãe sempre me deixa decidir quando conversar. Isso é bom. Lily despejou o xarope em suas panquecas. Os pais deveriam ouvir os filhos sobre coisas assim. Sim, isso se chama limites. Minha terapeuta me ensinou essa palavra. Essa é uma boa palavra. Victoria encontrou o olhar de Marcos. Conversa tranquila acontecendo sem palavras. Você está ensinando-os a estabelecer limites saudáveis. Isso é um presente que a maioria dos adultos nunca aprende. Marcos virou uma panqueca. Meu pai me ensinou. Ele disse, você ensina as crianças mostrando a elas, não dizendo a elas. Então, eu estou apenas transmitindo. A manhã se estendeu fácil. Café da manhã, planos de treino de futebol. Sophie perguntando se poderiam ir aos livros de Powell no centro depois. Isso era o que parecia normal, não perfeito, apenas real. 4 pessoas resolvendo as coisas juntas. Segunda-feira de manhã, escritório da Harrington Global. Tyler Bennett parou na mesa de Marcos por volta das 10h01. Café do Keurig do escritório na mão. Ei, Marcos, eu consegui a promoção. Diretor júnior de operações. Marcos levantou-se e apertou a mão dele firmemente. Parabéns, Tyler. Você mereceu. Eu não teria conseguido sem sua ajuda. A maneira como você me ensinou a apresentar descobertas, a pensar 3 passos à frente em questões de cadeia de suprimentos. Você fez o trabalho. Eu apenas o apontei na direção certa. Tyler se moveu. Ainda assim, obrigado. Meu pai é mecânico em Gresham. Nunca foi para a faculdade. Quando eu contei a ele sobre a promoção, ele disse para agradecer a quem me ensinou. Então, obrigado. Seu pai parece um bom homem. Meu pai trabalhou na Freightliner. O mesmo tipo de cara que apareceu, fez o trabalho, me ensinou. É isso que importa. Se eu puder alguma vez retribuir o favor, pagar adiantado ou o que for. Você já está. Você está fazendo um bom trabalho. Você está tratando a equipe do armazém com respeito. É assim que você retribui. Ensine a outra pessoa o que eu te ensinei. Tyler voltou para sua mesa. Victoria observou da porta de seu escritório. Leve sorriso. Tyler se foi. Ela saiu. Você é um bom professor. Eu aprendi com os melhores. Marcos olhou para a foto de Robert Webb em sua mesa. Ele teria orgulho de você. Espero que sim. Isso é tudo o que eu sempre quis, deixá-lo orgulhoso. E estar lá por Lily. Você está fazendo ambos. Ela voltou para seu escritório. Marcos voltou aos relatórios de logística. O ciclo continuando. Conhecimento transmitido. Legado construído uma conversa de cada vez. Naquele sábado,
Laurelhurst Park, 14 So. O mesmo parque onde as meninas se conheceram pela primeira vez há 3 meses. Os mesmos balanços, o mesmo parquinho, mas diferente agora. Dezembro ameno para Portland, 10 nublado, mas sem chuva. Mount Hood mal visível através das nuvens. Marcos empurrou Lily nos balanços. Victoria sentou-se no banco com café. Sophie ao lado dela lendo o último Olimpiano. Mais alto, pai. Eu quero tocar as nuvens. Marcos riu. Isso é bastante ambicioso, Victoria gritou. Não a quebre. Eu não quero explicar isso ao pronto-socorro da Osso. Ela é mais forte do que parece. Futura estrela do atletismo. Sophie largou o livro, correu para se juntar a Lily no balanço adjacente. Marcos recuou. Observou as duas meninas balançando lado a lado, rindo. Victoria se juntou a ele, deslizou a mão na dele, ambos usando luvas. Inverno de Portland. Eles ficaram juntos observando. Marcos pensou na reunião. 3 meses atrás, mas parecendo outra vida, parado naquele salão de baile, enquanto Amber o despedaçava, sentindo-se impotente, exposto. Então Victoria reaparecendo. Uma palavra mudando tudo. No que você está pensando? Quanto pode mudar em 3 meses? Victoria apertou a mão dele. Estamos apenas começando. As meninas continuaram balançando cada vez mais alto, suas risadas carregando pelo parque. Marcos as observou. Essas duas crianças que eram cautelosas com o mundo encontrando segurança uma na outra. Aprendendo que nem todos os adultos decepcionam, que algumas promessas são cumpridas. Meu pai costumava dizer, caráter é o que você faz quando ninguém está olhando. A voz de Marcos era baixa. Ele trabalhou na linha da Freightliner por 30 anos. Chegava em casa cansado todas as noites, mas nunca perdia minhas reuniões de atletismo. Nunca esquecia de perguntar sobre meu dia. Ele me ensinou que aparecer importava mais do que se exibir. Victoria ouviu sem interromper. Mas eu aprendi outra coisa naquela noite na reunião. Algo que ele talvez soubesse, mas nunca disse em voz alta. Marcos virou-se para olhá-la. Às vezes as pessoas que importam estão observando. E quando você vive com integridade por tempo suficiente, quando você escolhe o certo difícil em vez do errado fácil, todos os dias, elas vêm. Elas acreditam em você. Elas ficam ao seu lado. Os olhos de Victoria encontraram os dele. Isso não é fraqueza. Não, isso é força. E esse é o verdadeiro legado. Não o que você diz, mas o que você faz. Não quem você se diz ser, mas quem você prova ser quando tudo está em jogo. As meninas voltaram correndo, sem fôlego. Vamos, pai! Corrida para o carro. Marcos sorriu. Você está por isso. Ele correu atrás delas, Victoria seguindo. Os 4 chegaram ao estacionamento juntos. O Honda Accord de Marcos e o Tesla de Victoria estacionados lado a lado. Representação visual de 2 mundos que não deveriam funcionar, mas de alguma forma funcionaram. Eles entraram no carro de Victoria, indo para o condomínio dela para jantar. No banco de trás, Sophie e Lily conversavam sobre o próximo livro que leriam juntas, fazendo planos para festas do pijama e jogos de futebol e todos os pequenos detalhes que construíam uma vida. Marcos olhou para Victoria. Ela estava sorrindo, do tipo que alcançava seus olhos. O quê? Nada. Só pensando que valeu a pena. O que foi tudo isso? O risco, a vulnerabilidade, a escolha de tentar. Marcos estendeu a mão, pegou a dela. Sim, valeu. 6 meses depois da reunião abriu em Portland, cerejeiras em flor no Laurelhurst Park, Mount Hood visível em dias claros de primavera. Marcos estava no salão de baile do Hotel Sentinel. O mesmo cômodo onde Amber tinha tentado destruí-lo. Os mesmos acessórios de latão e detalhes Art Deco. Evento diferente desta vez. O gala de primavera da Portland Community Foundation. Traje social opcional.
líderes de negócios e filantropos preenchendo o espaço. Victoria ao seu lado em um vestido azul meia-noite. Sophie e Lily com Nena para a noite. Elas protestaram perdendo uma festa chique, mas cederam quando prometidas sorvete e uma maratona de filmes. Você está pronto? Victoria ajustou sua gravata. Não, mas eu estou fazendo isso de qualquer jeito. Eles se moveram pela multidão. Marcos apertou as mãos de pessoas cujos nomes ele só tinha visto na sessão de negócios. Victoria o apresentou sem alarde. Apenas seu nome, seu cargo, a suposição de que ele pertencia ali. A fundação estava anunciando novas bolsas de estudo naquela noite. Victoria havia pressionado por um destinatário específico. Às 8 p.m., o diretor da fundação subiu ao pódio. Nosso próximo beneficiário de bolsa de estudo foca em mentoria e treinamento de habilidades para jovens profissionais de origens da classe trabalhadora. A iniciativa de educação Webb Harrington fornecerá bolsas de estudo, assistência para a colocação de emprego e mentoria individual para preencher a lacuna entre a experiência de colarinho azul e as oportunidades de colarinho branco. Aplausos preencheram a sala. Marcos sentiu sua garganta apertar. Webb Harrington, o nome de seu pai ligado ao de Victoria. O diretor continuou. A iniciativa foi fundada por Victoria Harrington, da Harrington Global, e Marcus Webb, cujo pai, Robert Webb, trabalhou na fábrica Freightliner por 30 anos. Eles acreditam que caráter, ética de trabalho e integridade importam mais do que pedigree. Sua primeira coorte de 10 mentorados começa neste verão. Mais aplausos. Victoria apertou sua mão. Eles caminharam para o pódio juntos. Victoria falou primeiro sobre a missão, sobre reconhecer o talento onde quer que ele vivesse, sobre quebrar barreiras entre mundos que muitas vezes permaneciam separados. Então Marcos pegou o microfone. Meu pai me ensinou que caráter é o que você faz quando ninguém está olhando. Ele nunca teve as oportunidades que eu tive. Nunca viu seu trabalho reconhecido em salas como esta. Mas ele apareceu todos os dias por 30 anos, fez o trabalho, criou um filho, deixou um legado. Ele pausou, encontrou sua voz novamente. Esta iniciativa é sobre honrar pessoas como ele, sobre dar oportunidades a crianças cujos pais trabalham em fábricas e canteiros de obras e empregos de serviço. Crianças que entendem o trabalho duro porque cresceram vendo-o. Crianças que só precisam que alguém acredite que elas pertencem a lugares onde eles disseram que não. A multidão estava em silêncio, ouvindo. Robert Webb morreu quando eu tinha 25 anos. Ele nunca conheceu minha filha. Nunca viu o que suas lições construíram. Mas tudo o que eu sou, tudo o que eu tentei ser, vem dele. De seu exemplo, de sua insistência de que aparecer importava. Marcos olhou para Victoria. Ela assentiu. Esta fundação existe porque às vezes as pessoas que importam estão observando. E quando você vive com integridade, quando você escolhe fazer o certo pelas pessoas que dependem de você, quando você se recusa a ser algo menos do que seu pai te ensinou a ser, essas pessoas vêm. Elas acreditam em você. Elas ficam ao seu lado. E juntos vocês constroem algo que importa. Ele se afastou do pódio. Os aplausos foram mais altos desta vez. Eles voltaram para seus lugares. A mão de Victoria encontrou a dele debaixo da mesa. Seu pai ficaria orgulhoso. Espero que sim. Eu sei. Então a noite continuou. Jantar, mais discursos, networking que Marcos estava ficando melhor, mas ainda achava exaustivo. Por volta das 10h30, eles partiram. Saíram do Sentinel para o ar da primavera de Portland, cerejeiras caindo como neve. O carro de Victoria esperava no Valley. Eles foram buscar as meninas. A casa de Na era um caos. Lily e Sophie em um forte de cobertores, tigelas de sorvete vazias, créditos rolando em algum filme de animação. Elas se comportaram? Na riu. Elas foram perfeitas como sempre. As meninas entraram no carro, ainda conversando sobre o filme.
Marcos as levou de volta para o condomínio de Victoria, onde passavam a maioria dos fins de semana. O espaço mais fácil para 4 pessoas do que seu pequeno apartamento. Rotina de dormir. Ambas as meninas escovaram os dentes, trocaram para pijamas. Sofia em seu quarto, Lily no quarto de hóspedes, que estava lentamente se tornando o dela. Marcos aninhou Lily primeiro. Como foi a festa chique? Boa. Eles anunciaram a fundação do vovô Robert. O rosto de Lily se iluminou. Sério? Isso é muito legal. Sim, é. Eu queria ter conhecido ele. Eu também, querida. Mas você tem o coração dele, o caráter dele. Isso é o que importa. Ela o abraçou apertado. Eu te amo, pai. Também te amo. Sophie já estava meio adormecida quando Marcos a verificou. Victoria sentada na beira da cama. Boa noite, Marcos. A voz de Sophie estava sonolenta. Boa noite, Sophie. Ele fechou a porta silenciosamente. Encontrou Victoria na sala de estar. A luz de Portland se espalhava abaixo deles. Vinho servido. Ela lhe entregou um copo. Eles ficaram na janela. Obrigado. A voz de Marcos era baixa. Pela fundação, por incluir o nome de meu pai, por tudo isso. Foi sua ideia. Você a tornou real. Victoria virou-se para encará-lo. Nós a tornamos real juntos. Eles ficaram ali, 2 pessoas que haviam construído muros ao redor de si mesmas, encontrando segurança em derrubá-los. Eu continuo pensando naquela noite na reunião. Marcos colocou seu copo na mesa, parado ali, enquanto Amber tentava me destruir, sentindo-me impotente. E agora eu estou parado no mesmo prédio, vendo nossa fundação ser anunciada com você, com nossas filhas dormindo no corredor, construindo algo que importa. Victoria sorriu. Caráter é o que você faz quando ninguém está observando. Mas também é o que você faz quando todos estão observando. Quando você tem a escolha de ir embora ou ficar, de se proteger ou proteger outra pessoa, de usar o poder para si mesmo ou usá-lo para mudar as coisas. Foi isso que eu fiz? Marcos a puxou para mais perto. Foi exatamente isso que você fez. Você viu alguém que precisava de defesa. Você interveio. Você mudou tudo. Você teria sobrevivido sem mim. Talvez, mas eu não estaria aqui. Construindo isso, feliz. Eles se beijaram, suave e certo. O apartamento estava silencioso, exceto pelos sons da cidade filtrando pelas janelas. 2 meninas dormindo em quartos separados. 2 adultos que se encontraram através da crise e escolheram construir algo no rescaldo. Marcos pensou em seu pai, em Robert Webb parado em frente à fábrica Freightliner, botas de trabalho e rosto marcado pelo tempo e mãos que construíam coisas. Ele ensinou a Marcos que o caráter importava, que aparecer era tudo, que a integridade era a única moeda que nunca se desvalorizava. Marcos estava ensinando isso a Lily agora. Victoria estava ensinando isso a Sophie. Tyler estava aprendendo isso no trabalho. 10 mentorados aprenderiam isso através da fundação no próximo verão. O ciclo continuando. Conhecimento transmitido. Legado construído, uma conversa, uma escolha, um ato de integridade de cada vez. Não o que você diz, o que você faz, não quem você afirma ser, quem você prova ser quando tudo está em jogo. 1 ano depois da reunião, outubro novamente, mesmo fim de semana. Portland vestida em cores de outono. Marcos e Victoria se casaram no tribunal. Cerimônia simples. Lily e Sophie como testemunhas. Naya, assistente de Victoria, como assinaturas adicionais. Nenhuma grande produção, nenhum estresse. Apenas 2 pessoas fazendo uma escolha. Depois, eles levaram as meninas para o Laurelhurst Park. Os mesmos balanços onde tudo começou. Lily e Sophie correram para o parquinho. Marcos e Victoria caminharam lentamente atrás. Você acha que Amber sabe? Victoria perguntou. Provavelmente. Na disse. Diane mencionou ter visto algo no Facebook. Isso importa? Marcos pensou sobre isso. Não importa. E não importou.
Amber tinha feito suas escolhas. Marcus tinha feito as dele. Os caminhos tinham divergido há muito tempo. Eles chegaram ao parquinho, sentaram-se no banco. Sophie e Lily estavam ensinando crianças mais novas a balançar as pernas nos balanços. Pacientes, gentis, mostrando-lhes a técnica. Elas são boas crianças. Victoria encostou-se em Marcus. Elas são. Pergunto-me onde aprenderam isso. Provavelmente de algum cara cujo pai trabalhou em uma fábrica e o ensinou sobre caráter. Marcus sorriu. Sim, provavelmente. O Mount Hood se erguia à distância. Dia claro, visibilidade perfeita. Seu telefone vibrou. Mensagem de Tyler. Acabei de ser aceito na primeira corte Webb Harrington. Obrigado por acreditar em mim. Marcus mostrou a Victoria. São 11 mentorados agora. Bom, precisaremos expandir o programa, já planejando isso sempre. Eles sentaram em silêncio confortável, observando suas filhas ensinarem crianças mais novas, construindo pequenas gentilezas que se espalhariam. Marcus pensou na reunião um ano atrás, parado naquele salão de baile enquanto seu mundo desabava. Ele pensou que era o fim, a palavra final sobre quem ele era e o que sua vida significava. Mas era apenas o começo. Victoria aparecendo, Sophie entrando em sua vida, a fundação se formando, Tyler crescendo, Lily se curando, tudo isso construindo para algo maior do que aquela noite terrível. No que você está pensando? Victoria perguntou. Que meu pai estava certo sobre o caráter, mas ele estava errado sobre uma coisa. O que é isso? Ele disse que caráter é o que você faz quando ninguém está observando. Mas às vezes a coisa mais importante que você pode fazer é deixar as pessoas observarem. Deixá-las ver como a integridade se parece. O que significa aparecer. O que significa escolher o certo. Mesmo quando isso te custa. Marcus gesticulou para as meninas. Elas estão observando. Tyler está observando. Esses 10 mentorados observarão. E eles aprenderão não apenas com o que dizemos, mas com o que fazemos quando importa. Victoria assentiu. Esse é o verdadeiro legado. Sim, é. Lily correu. Pai, podemos tomar sorvete? É outubro. Está frio. Sorvete é para todas as estações. Sophie se juntou a ela. Por favor, nós fomos boas a semana toda. Marcus olhou para Victoria. Ela deu de ombros. Elas foram boas. Tudo bem, mas vamos a pé até a Salt and Straw. Vocês duas precisam queimar um pouco de energia. As meninas vibraram, correram para a entrada do parque. Marcus e Victoria seguiram de mãos dadas. Duas pessoas que se encontraram em crise e construíram algo estável no rescaldo. A caminhada até a Salt and Straw levou 15 minutos. As meninas tagarelando o tempo todo sobre sabores e coberturas e quais livros leriam em seguida. Marcus as observou. Essas duas crianças que eram cautelosas com o mundo aprendendo a confiar novamente. Aprendendo que alguns adultos cumprem promessas. Que família não era apenas sangue. Que lar era onde as pessoas escolhiam aparecer umas pelas outras. Ele pensou em Robert Webb, na foto em sua mesa no trabalho, em 30 anos em um chão de fábrica e nas lições que sobreviveram ao homem. Caráter é o que você faz quando ninguém está observando, mas também é o que você faz quando todos estão observando. Quando você tem a escolha de ficar em silêncio ou falar, de ir embora ou manter sua posição, de se proteger ou proteger outra pessoa. Marcus ficou em silêncio por 6 anos, protegendo Lily, evitando conflitos. Então Victoria apareceu, falou quando ele não pôde, mudou a narrativa. E agora eles estavam construindo algo que importava, ensinando às crianças que a integridade era moeda, que aparecer era tudo, que o certo difícil sempre valia a pena escolher em vez do errado fácil. A fundação cresceria, mais mentorados viriam, Tyler ensinaria à próxima geração. Lily e Sophie levariam essas lições para suas próprias vidas. O legado se espalhando. Não porque alguém disse que deveria, mas porque alguém fez o trabalho.
Robert Webb o tinha ensinado isso. E Marcus faria questão de que o neto ou neta de seu pai, ou as centenas de crianças que passassem pela fundação também aprendessem. Não o que você diz, o que você faz, não quem você afirma ser, quem você prova ser quando tudo está em jogo. Essa era a lição. Esse era o legado. Isso era o que sobrevivia quando tudo o mais caía. Marcus Webb entendia isso agora, e ele passaria o resto de sua vida garantindo que outros também o fizessem.